esperada da semana. É assim que, pelo menos, que eu gostaria que fosse. Mas a reunião que a gente costuma fazer bem informalmente, que quer a participação de todos, por favor, nos interrompa, se assim o desejarem, é bem à vontade, e agradecemos a participação de todos. Então, hoje vamos ter mais um caso que a gente considera sensacional, e vamos ter como apresentadora a doutora Alessandra, que vai apresentar o caso, e depois ele será debatido por nossa outra residente. Então, por favor, doutora Alessandra. Bom dia, então, eu sou a Alessandra, R1 de Cardiologia. Então, a gente vai relatar um caso de um paciente que foi admitido aqui no serviço em junho de 2021. É um paciente do sexo masculino, 64 anos, natural de Congonhas, no Paraná. O paciente veio, então, no serviço relatando uma queixa de dispneia já há 2 anos, com uma piora progressiva. No momento da admissão, estava em classe funcional 2, e, junto com essa dispneia, ele também relatava ortopneia, edema de membros inferiores e DPN. Também relatou que já teve episódio prévio de síncope e hipotensão. Paciente também referiu que já foi internado em 2 momentos, no ano de 2020 e 2021, por conta de piora dessa dispneia, né? Foi realizado, no momento, dosagem de troponina, que veio uma grande elevação. No entanto, ele foi submetido ao cateterismo cardíaco, que não evidenciou lesões. Feito, então, o diagnóstico de minoca nesses 2 momentos. De antecedentes pessoais, o paciente era ex-tabagista, ex-etilista, pré-diabético. Também tinha um relato de uma cirurgia em 2019 por conta de síndrome do túnel do carpo, HPB e hipotiroidismo subclínico. De antecedentes familiares, o paciente negou qualquer história de cardiopatia. E no exame físico da admissão, o paciente estava estável hemodinamicamente. No aparelho cardiovascular, foi notado um sopro sistólico em foco mitral, com turgência jugular. De pulmonar, o paciente não tinha crépitos. De abdômen, foi encontrado, então, um fígado palpável 4 centímetros abaixo do rebordo costal, com um refluxo hepatojugular presente e sem edemas de membros inferiores. Então, o que foi notado, né, no exame físico, junto com a queixa, o paciente, né, apresentava uma IC descompensada, e foi, então, visto esse eletro, né, do paciente, em que, então, a gente visualiza um ritmo cardíaco sinusal, tinha um PR de 240 milissegundos, né, então, um bloqueio atroventricular de 1º grau. Paciente também tinha uma baixa voltagem, né, no plano frontal, um QRS de 140 milissegundos, né, um distúrbio de condução de bloqueio de ramo esquerdo, e um eixo desviado para mais 119, além de uma alteração de repolarização em região inferolateral. Diante dessa exame físico, história clínica e o eletro, quais hipóteses diagnósticas vocês sugerem para esse paciente? Antes de ouvir a opinião do doutor Fernando Scolari, lá do Canadá, que eu estou vendo que ele já está presente, eu vou perguntar para o doutor Marcelo, que está aqui no nosso auditório, o que você pensaria para esse paciente, só com esse eletro, Marcelo, e essa história clínica? Alô? Oi. A gente está diante de uma síndrome de insuficiência cardíaca, né? Fecha o critério pelo critério de Flamen, a gente classifica ele como insuficiência cardíaca. O paciente está bem hipervolêmico pelo exame físico. O que chama a atenção é que ele teve um quadro de minoca, então isso tem que entrar nas hipóteses diagnósticas, né, de DAC. E também o que chama a atenção também é que ele tem sinais de desautonomia, né? O paciente tem hipotensão, o paciente teve um quadro de síncope também, e tem esse eletro aí que chama a atenção, essa baixa voltagem no plano frontal, que também tem que entrar na hipótese diagnóstica também, a amiloidose também, no nosso arsenal aí. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Graças a Deus, já um red flag já se levanta essa possibilidade de amiloidose. Você pensaria, Maicon, nesse momento de amiloidose?
Diante dos achados, é bem provável que sim, mas sempre abrir para o leque das hipóteses diagnósticas, né? O fato dele ter tido uma injúria crônica miocárdica nada impede ele de ter episódios de miocardite. Um eletro alterado desse perfil pode significar que é um cardiopata prévio, ele tem fatores de risco para DAC. Então, antes de chegar nesse ponto específico da amiloidose, antes de mais nada, eu procuraria outras etiologias. Eu esperaria um eco, alguma coisa para ver, hipertrofia, enfim, ver outros fenótipos possíveis. Ele ainda também tem uma história de etilismo, né? Então, mas o etilismo, miocardiopatia alcoólica, não costuma ter um eletrocardiograma igual a esse. Vamos ouvir agora o Dr. Fernando Scolari, por favor. Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Totalmente de acordo com o que já foi dito, assim, em termos de hipóteses diagnósticas. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que o eletro ele pode nos dar algumas pistas, assim, de outras hipóteses, né? E a gente não pode esquecer que algumas doenças genéticas cursam também com baixa voltagem em planos frontais e distúrbios de condução. Claro que a primeira coisa que nos vem à cabeça é doenças de depósito, e com 64 anos isso é um pouco mais improvável, mas existem outras cardiopatias genéticas bem mais comuns que também podem cursar com alterações de condução. Então, também tem que entrar, e é interessante, então, nesse paciente, tendo esse eletro, sempre fazer uma boa história familiar também, né? Buscar aí pais, irmãos, tios e avós, né? E não, a gente às vezes compra nessa ideia de o avô morreu de um infarto, e aí foi com 45 anos, não fumava, não bebia, não tinha nada. E às vezes a gente pode ter uma história familiar positiva por trás do caso também. Fernando, esse eletro para você te excluiria a miocardiopatia alcoólica? Ele tinha uma história de etilismo importante. Nesse ponto eu acho que eu não me atiraria em excluir etiologias basicamente só pelo eletro. Eu só incluiria etiologias, assim. Acho que exclusão é muito difícil só por isso, né? Mas realmente não é um eletro comum na miocardiopatia alcoólica, mas tudo é possível, ela pode ser até um fator agravante de um quadro básico que o paciente tenha. Algum comentário, Priscila? Então, vamos em frente, doutora Alessandra. Não, ainda tem mais. Bom, então, no momento da admissão, esse paciente também trouxe um eco externo para a gente, né? O que ele evidenciava? Um aumento de átrio esquerdo, 51 milímetros, também tinha um aumento de espessura de septo e parede posterior, ambos com 17 milímetros, uma fração de ejeção reduzida e um ventrículo esquerdo de 45 milímetros. Além disso, foi evidenciado um gradiente de via de saída de 9 milímetros, né? Uma insuficiência mitral moderada e uma tricúspide importante, associado a uma disfunção de VD e derrame pericárdico discreto. Agora, com o eco, as hipóteses diagnósticas se mantêm, vocês pensariam outras? Eu acho que agora dá para a gente descartar já algumas. Agora sim, definitivamente álcool, né? Acho que todos concordam, porque não temos HVE, então a gente vai ficar agora no grupo das miocardiopatias que cursam com aumento de espessura de parede, né? Que é a primeira hipertensão, mas o paciente não tinha absolutamente história de hipertensão. Sem história. Em segundo lugar, em termos de frequência, seria a miocardiopatia hipertrófica, né? Que geralmente é assimétrica, mas pode ser simétrica. Ele tem 17 milímetros e 17 parede posterior. Eu gostaria de que todo mundo comentasse se é possível esse paciente ter uma miocardiopatia hipertrófica. Doutor Michael, pode ser hipertrófica esse paciente? A única coisa que fala contra é o eletrocardiograma, né? Que não tem aquela HVE que eu esperava e tudo mais, né? Tem alguns fenótipos que realmente não vão ter tanto HVE no eletro, mas não é o que eu esperava. Ele tem outros comemorativos, como já foi pontuado pelo nosso colega ali da plateia, o Marcelo, que ele teve síncope e hipotensão, e também tem a história do síndrome do túnel carpo bilateral. São outros comemorativos que levam a pensar em outra fenocópia, assim, por assim dizer, né, de hipertrofia. Posso só fazer um comentário? Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa fração de ejeção reduzida, pensando nessa hipótese de amiloidose. Tá bom. Então, a hipertrófica também, 5% dos hipertróficos perdem função ventricular. Pensando em amiloidose, a gente já acha que estamos chegando numa fase mais avançada da doença, o que bate com a evolução. Ele já tem insuficiência cardíaca grave, já foi internado 2 vezes por descompensação. Então, as duas hipóteses são prováveis. É claro que a amiloidose assim, está acendendo muitas luzes para a amiloidose por esses red flags que ele tem,
mas aquele gradiente de via de saída foi para atrapalhar um pouquinho. Vamos ouvir o Fernando. Olha, eu acho que para mim a primeira hipótese aqui acaba sendo a amiloidose com esse eco, né? Ele tem desautonomia, ele tem distúrbio de condução, ele tem síndrome do túnel do carpo bilateral e essa hipertrofia. Claro que a gente sempre fala em miocardiopatia hipertrófica, mas a gente poderia falar miocardiopatias hipertróficas, porque, né, com o avanço da testagem genética a gente tem visto diversos quadros, assim, né? Claro que mais raros. Mas aqui eu acho que a principal hipótese seria a amiloidose, embora não seja, né, em termos assim, das hipóteses mais prevalentes, né, mas certamente as luzes estão acendendo para esse paciente. Queria lembrar a doença de Fabry, né, porque é uma doença que a gente tem dificuldade de diagnóstico diferencial, mas o eletro fala muito contra a Fabry, principalmente porque tem um PR alargado. Não sei quando tem um score que foi feito recentemente, que tem um PR maior que 120, maior que 140, você já negativa 2 pontos no score, porque é muito improvável ter um bloqueio AV de primeiro grau no paciente com doença de Fabry. Então, realmente, eu acho que a amiloidose é o principal achado e, como a Priscila perguntou, eu acho que já estamos chegando tardiamente ao paciente, né? Só vale uma consideração, doutora. O fato de ele ter baixa voltagem nos panos frontais pode favorecer o diagnóstico para amiloidose, isso analisando só o eletro. Ou pode ser secundário esse derrame pericárdico, só para a gente levar isso em consideração na discussão. Perfeito. Ok, algum comentário do auditório? Doutora Ana? Não? Então, vamos em frente, doutora. Não está passando. Não está. Bom, então, frente a esse eco que o paciente trouxe para a gente, né, com toda a sintomatologia, no nosso serviço, então, foi optado por repetir o ecocardiograma transtorácico e também foi optado por fazer uma ressonância do coração. E agora é a vez da doutora Líria brilhar, né, porque ela fez um exame, nossa, muito bonito. Por favor, Líria. Bom dia, eu sou a doutora Líria, eu sou médica aqui do setor de ecocardiografia e vou apresentar o ecocardiograma dele. Eu só preciso de uma ajuda aqui. É só aqui. Tá. Desculpa, gente. Então, aqui a gente começa sempre o exame por essa janela, a janela parasternal longitudinal. Aqui a gente já chama bastante atenção, né? Aqui a gente está vendo o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a aorta e o átrio esquerdo. O que chama atenção é esse aumento da espessura miocárdica, né? Tanto do ventrículo esquerdo, aqui do septo, da parede posterior, quanto do ventrículo direito, que depois vocês vão ver que dá para ver melhor em outras janelas. Tá? Chama atenção também o espessamento das válvulas, né? Válvula aórtica espessada, sem estenose, e a válvula mitral também. E, sendo bem minucioso, a gente nota que tem um aumentozinho do líquido pericárdico aqui adjacente ao ventrículo direito. Tá? A gente fez as medidas, né? O septo mede 18, a parede posterior de 16, e, de uma maneira assim concêntrica mesmo, esse aumento da espessura. E, assim, diferente do eco externo, a gente achou que o comprometimento da função sistólica era mais para discreto a moderado. Por simples, a gente mediu uma fração de ejeção de 45. Aqui também, só para mostrar o refluxo mitral discreto, sem estenose aórtica, que tem associação, né, de amiloidose com estenose aórtica, está sendo bem estudado isso. E aqui a gente tem o eixo curto do ventrículo esquerdo, para a gente ver que é um comprometimento de todas as paredes, de todos os segmentos do ventrículo. E chama a atenção também o músculo papilar, que também parece ter infiltração, ser um pouquinho hipertrófico. Para confundir com miocardiopatia hipertrófica, né? Aqui um apical, 4 câmeras, que mostra, né, uma janela muito bonita. Geralmente, esses pacientes têm amiloidose, as janelas são muito bonitas, diferentes dos hipertróficos, que as janelas são difíceis. Aqui a gente pode ver que o ventrículo direito tem um aumento da espessura também, o ventrículo esquerdo, né, septo, a parede anterolateral, e chama a atenção esses pontinhos mais branquinhos, que a gente costuma dizer que tem um aumento da espessura com aumento da refringência do miocárdio, né? Apesar de não ser tão específico e tão sensível, é muito descrito na literatura esse achado, né? Dessa refringência, que a gente fala sparkling do miocárdio. Tá? Aqui a gente pode já notar também os aumentos do átrio, a parede do átrio parece ter uma infiltração, além até da válvula tricúspide, um pouquinho espessada,
Quando a gente mede essa espessura maior que 2 milímetros, pode ser sugestivo de comprometimento por depósito de amiloide nas válvulas também. Tá? E o septo interatrial aqui também já chama a atenção que ele é espessado, que também tudo secundário ao depósito de amiloide. Acredito eu. Né? Aqui é o eixo apical 2 câmaras mostrando a parede anterior, a parede inferior, um derramezinho pericárdico e 3 câmaras também, para mostrando a válvula aórtica, a válvula mitral, também espessada. A gente fez avaliação com Doppler do fluxo da mitral, mostrando um padrão restritivo de enchimento, né? Uma ondazinha, uma onda A pequena, relação da onda E com a A deu de 3, bem sugestivo de comprometimento restritivo mesmo. E quando uma das formas de avaliar as pressões de enchimento, a gente faz a relação dessa onda E com a onda E' pelo Doppler tecidual. Uma relação de 20, maior que 14, alta chance, né, de se ter esse aumento das pressões de enchimento. Né? Um padrão restritivo, por isso até essa clínica exuberante congestiva que ele tinha. E aqui é um sinal bem bacana que a gente faz pelo Doppler tecidual, que a gente avalia a velocidade de deslocamento, né, do septo e da parede lateral. A amiloidose, por comprometer bastante, né, infiltrar o miocárdio, a gente tem uma velocidade bem reduzida, tanto a velocidade de excursão sistólica quanto diastólica. A gente fala que é o sinal 555, que essas ondas são menores que 5. Tá? Aqui só para mostrar, né, os átrios grandes, volume do átrio esquerdo de 59 ml, indexado por metro quadrado, acima de 48 é importante. E mais para mostrar esse comprometimento, né, parece um coração todo infiltrado mesmo. O ventrículo direito a gente avalia focando nele, que nota-se também um aumento da espessura do VD, e a gente fez a avaliação, né, pelo Doppler tecidual, pela fração da relação de áreas, mostrou uma disfunção aparentemente discreta, tá? Porque pelo eco a gente não costuma quantificar, mas visualmente parecia um comprometimento discreto do VD também. A gente fez a avaliação do refluxo da tricúspide, o refluxo moderado, e medindo os gradientes, né, AD/VD, estimando uma pressão de átrio direito, que vocês vão ver na cava mais para frente de 15, uma hipertensão pulmonar em torno de 50. E a gente parte para a avaliação da deformação miocárdica pelo strain, né, pelo speckle tracking. Isso é uma maneira muito boa, hoje em dia, para diferenciar essas fenocópias, né, que cursam com o aumento da espessura miocárdica. Ele não tem aquele padrão clássico do strain, mas porque eu acho que ele já tem um comprometimento grande da função, tá? Então ele não tem aquele padrão da cereja do bolo bonitinho que a gente costuma ver, né? Porque o depósito amiloide geralmente ele se deposita nos segmentos médio-basais e poupa o ápice. Então o ápice fica vermelhinho com a deformidade normal e o médio-basal fica reduzido. Então, os índices dele, o que deu mesmo para a gente pensar em amiloidose, foi esse índice da fração de ejeção pelo strain. A gente divide a fração de ejeção pelo strain de pico. Quando essa relação é maior que 4,1, ele tem uma boa especificidade e sensibilidade para o diagnóstico de amiloidose. Dele deu 10. Os outros, né, que é esse índice de apical espério, a gente considera positivo quando é maior que 1, dele não deu, e também a relação apical pelo basal é maior que 2,9, dele não deu, mas acredito porque ele já tem um comprometimento avançado, tá, de todo o miocárdio. Aqui o strain do VD também deu reduzido, deu em torno de 12, a gente considera normal acima de 20 da parede livre, e aqui pelo mapa polar aqui a gente pode ver que, pelo modo M, desculpa, que a pontinha é mais preservada também. Aqui o plano subcostal mostrando que o VD, né, que é a janela que a gente usa melhor para avaliar a espessura do VD. A gente estimou uma espessura de 7, o normal é em torno até 5. Né? A cava dilatada, até com um pouquinho de contraste, o que denota o aumento das pressões de enchimento do ventrículo direito também. E a gente partiu também, fizemos a medida do septo interatrial, medida deu 7, né, o que já confirmou nossos achados já durante todo o exame. Geralmente, maior que 6 milímetros, tem uma especificidade boa para amiloidose. E aqui a medida da cava, né, uma cava pletórica, dilatada, né, de 27, a gente considera maior que normal, menor ou igual a 21, praticamente sem variação respiratória. Tá? Então, assim, ao meu ver, tudo parece ser amiloidose mesmo, meio que ele leu o livro, não sei. Nossa, suas imagens ficaram muito bonitas, Lili. Nossa,
Sinceramente, minha pergunta agora é: será que é mesmo amiloidose? Fernando, você tem alguma dúvida ainda? Você faria uma ressonância para esse paciente ou não? Ou diria que ressonância não é necessário? Olha, a gente sempre acaba fazendo, né? Quando disponível, mas acho que se a gente está num centro que não tem disponível uma ressonância, acho que a gente pode seguir o fluxo, né? Ainda mais se a gente, claro que agora no segmento a gente tem que ver como é que a gente vai diferenciar, né? De amiloidose primária, de secundária, o papel da cintilografia, mas muitas vezes a gente acaba fazendo, né? Acho que aqui certamente seria feito, lá em Porto Alegre também, com certeza, acho que a gente faria, né? Mas, embora não seja totalmente necessário quando a gente tem uma hipótese diagnóstica mais determinante para a amiloidose. Pois é, algumas pessoas pensam: nossa, eu não vou poder fazer o diagnóstico de amiloidose porque meu serviço não tem ressonância, mas veja, com o ecocardiograma feito pela doutora Líria, chama a doutora Líria para fazer um eco lá na cidade do paciente que não tem ressonância. Agora vamos pedir para o doutor Roberto Tuma agora justificar a necessidade da ressonância, né? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Eu vou aqui com a tarefa quase impossível de substituir o chefe, né? Deixa eu ver se já... Vou tentar projetar as imagens aqui. Pronto. Então, mostrando as imagens da ressonância magnética, já nas sequências localizatórias, aqui são cortes axiais, a gente já consegue ver algumas características. A gente já consegue ver a hipervolemia, que mostrava no exame físico, um derrame pleural bilateral, o derrame pericárdico, que o eco já mostrou discreto, aqui a maior lâmina adjacente ao átrio direito, medindo discreto para moderado, medindo 10 milímetros, e mostrando essa hipertrofia ventricular esquerda importante, com dilatação biatrial, uma síndrome restritiva, né? Respondendo à pergunta, a ressonância, o diagnóstico está praticamente feito, né? Ela não vai agregar muito no ponto de vista diagnóstico, mas ela pode agregar, sim, do ponto de vista prognóstico, talvez, conforme os nossos achados aqui. Aqui um corte sagital também mostrando essa hipertrofia ventricular esquerda, o derrame pericárdico. Agora vamos começar nas cines, ver o coração em movimento. A gente vê aqui no cine 4 câmaras uma dilatação biatrial, especialmente do átrio direito, com esse jato de regurgitação tricúspide bem bonito. A disfunção biventricular, que o eco já tinha mostrado, discreta do VD e discreta para moderada do ventrículo esquerdo. Na perfusão de primeira passagem do contraste em repouso, a gente não vê nenhum defeito de perfusão que respeite território coronário. É importante mostrar isso, uma vez que o paciente tinha aquela apresentação inicial de minoca, né? As sequências de cine em eixo curto são muito importantes para nós na ressonância magnética, que é onde a gente faz a verdadeira avaliação da função, que a gente quantifica a fração de ejeção e os volumes miocárdicos. E nela a gente consegue ver bem essa hipertrofia ventricular esquerda. Ela é concêntrica, como o eco já mostrou, com um leve predomínio septal. Aqui a gente chega a medir 22 milímetros no septo, na ressonância magnética. E também continua vendo aquele jato de regurgitação tricúspide. Agora, uma sequência que é aquela hora que o Dr. Ibrahim fala: quem faz o diagnóstico de amiloidose não é o médico, é o biomédico no momento da aquisição.
Essa sequência chama Luke-Locker, é quando a gente tenta anular o miocárdio, achar o tempo de inversão, para achar qual é o ponto que a gente vai analisar o realce tardio. E nessa hora o biomédico chama o médico e fala: doutor, eu não consigo anular o miocárdio, eu não consigo de jeito nenhum achar o tempo de inversão. E nessa hora, o profissional que faz imagem cardíaca acende a luz e pensa já em amiloidose como principal hipótese. Esse paciente conseguiu, parece que ler o livro em todos os métodos. Aqui no realce tardio, esse aqui é um realce tardio em eixo curto, a gente vê aquele tão falado realce tardio subendocárdico circunferencial, que, por mais que às vezes a gente não consiga ver tão claro que esses pacientes costumam ter disfunção, não costumam fazer uma apneia bonitinha, aqui a gente consegue ver bem o realce tardio subendocárdico circunferencial. Em alguns segmentos ele até se torna transmural. Tá? Essa quantidade de realce, essa quantidade de área branca, mostra o aumento do espaço extracelular na amiloidose, na doença infiltrativa, secundário a esse depósito de proteína, e isso está relacionado a um pior prognóstico nesses pacientes. É principalmente aí que a ressonância magnética vai agregar, no caso, no valor prognóstico, uma vez que o diagnóstico já estava muito bem feito pela clínica, o eletro e o eco brilhou com as imagens. Muito bonitas também essas imagens de realce tardio em 4 câmaras, que a gente consegue ver o realce tardio, ora subendocárdico, aqui no septo ele tem alguns segmentos que é transmural. A gente também consegue ver o realce atrial, um aumento da espessura do septo interatrial, e até dá para falar em realce de ventrículo direito, que a gente pensa bem em amiloidose quando a gente enxerga esses achados. Aqui um realce tardio da via de saída. Esse realce eu coloquei bem para mostrar. O realce atrial está bem bonito aqui. Roberto, a ponta não foi muito poupada aí, não, né? Não foi. Por isso que o strain da Lídia não bateu muito nessa história, né? Ele não leu o livro na hora da ponta, né? Aqui é uma cine 3 câmaras, que a gente às vezes acaba fazendo no final, que a gente não consegue ver jato de aceleração importante na via de saída, né? Então, para nós, assim, a gente não conseguiu ver aquele gradiente que foi falado. A gente só consegue ver na ressonância gradientes acima de 30 milímetros de mercúrio que a gente vê o jato de aceleração. Então, na ressonância magnética, o paciente lê o livro também da amiloidose. E qual o prognóstico você daria para esse paciente com esse grau de realce tardio? Olha, a gente sabe que a amiloidose é uma doença que guarda um prognóstico reservado. E com esse tanto de aumento extravascular, já com disfunção moderada, esse paciente vai ter um pior prognóstico do que aqueles que não têm um realce tão importante, né? Ele vai ter um prognóstico reservado, se não tiver um tratamento adequado. Perfeito. Vamos, então, em frente. Alessandra, algum comentário? Priscila? Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado da ressonância também. Eu acho que a ressonância ajuda muito no acompanhamento do tratamento. Eu acho que, para você determinar se o paciente está respondendo ou não ao tratamento, a gente acompanha se há aumento do realce tardio, se há modificação do volume extracelular. Então, também é uma ferramenta que ajuda nessa percepção da resposta ao tratamento. Nós não fizemos o mapa T1, né, que poderia quantificar. Quer falar um pouquinho sobre isso? O mapa T1 poderia dar um valor que a gente poderia comparar evolutivamente. Perfeito, doutora. Diversas técnicas foram testadas na ressonância e as 2 principais que estão consagradas no acompanhamento do paciente com amiloidose é o realce tardio e o mapa T1. O mapa T1, é interessante falar que ele pode ser feito até sem a injeção de gadolina, sem a realização de contraste. A gente sabe que a insuficiência renal, às vezes, pode ser uma limitação para esses pacientes fazerem ressonância. Aí, então, ainda mais o mapa T1 passa a ter papel.
é muito prevalente, também tem um pior prognóstico os pacientes com o mapa T1 aumentado. O mapa T1 ele justamente vai medir o aumento do espaço extracelular, que na amiloidose ele está muito evidente por conta que a proteína amiloide vai se depositar nesse espaço extracelular e, portanto, vai ter um aumento importante nos pacientes com amiloidose. E é uma técnica que está crescendo. Na prática clínica, assim, de 2 anos para cá, os serviços estão começando a incorporar esse exame. É um pouco mais antigo, ainda não foi feito, a gente já está começando experimentalmente também aqui no Instituto. Perfeito, mas a grande maioria das miocardiopatias aumenta o mapa T1, né? Então é uma coisa lembrar importante, só que a amiloidose aumenta talvez muito mais do que as miocardiopatias em geral, mas tem uma doença hipertrófica que diminui o mapa T1, que é a doença de Fabry, né? Eu acho que é interessante para a gente, devia fazer mapa T1 e todo paciente que tivesse HVE, se for baixo é Fabry. O que você pensa disso, Scolari? Não, totalmente de acordo. Assim, até acho que se a gente for nas diretrizes, se fala do papel da ressonância na amiloidose, não necessariamente para confirmar o diagnóstico, mas justamente no diagnóstico diferencial do paciente com amiloidose, né? Principalmente quando a gente não tem alguma certeza ou tem alguns outros achados, né? Agora é uma pena que nem sempre todos os protocolos de ressonância a gente tenha no Brasil, né? Principalmente o mapa T1, eu acho que tem também hipertrófica para diferenciação de HVE induzida por hipertensão ou por hipertrófica, o mapa T1 também pode ser utilizado, né? Então é uma pena que a gente acaba pelo valor, né? Acho que do software do mapa T1 a gente acaba não tendo. Perfeito. Aí no Canadá, com certeza, tem, né? Sobrando. Vamos, então, em frente. Bom, então, após a realização, né, do ecocardiograma, da ressonância miocárdica, ser bem sugestiva, né, de amiloidose, qual seria o próximo passo? A gente já poderia finalizar essa investigação ou teria que continuar? Quem quer responder essa pergunta? Doutor Tito, quer responder? Perguntar ao pessoal da imagem. Microfone para o doutor Tito. Se ele não acertar, a gente manda ele fazer o curso de amiloidose. Eu olhei um pouco do exame do eco quando a Lídia estava fazendo, eu estou com uma amostra viciada. Cheguei um pouquinho atrasado, mas a imagem que o Tom mostrou parece bem característica de amiloidose. Eu acho que pela ressonância a gente não pensaria em outra coisa, né? Aumento biatrial, se tivesse uma suspeita, eu pararia por ali. Pararia por aí. A gente agora tem o diagnóstico de amiloidose, esse trabalho de amiloidose, diagnóstico está encerrado, mas a gente agora precisa saber qual é o tipo de amiloidose, né? Isso aqui agora que a gente tem dois caminhos a seguir, dependendo de um exame simples, que é... Doutor Maico, por favor, doutora Francisca. Vou dar spoiler, não dá, né? Bom, diante da dúvida, melhor dizendo, da quase certeza diagnóstica, é imperativo você confirmar o diagnóstico. E temos que escolher um método para fechar o diagnóstico. Até agora é tudo suspeito. A gente precisa de um método para confirmar. Eu pedi a doutora Priscila para resolver isso para a gente. Não, ainda antes dela, não deixa a Priscila falar ainda não. Pois é, fala aí, doutora Líria. Sim. Proteinúria, tem que ver a relação de cadeias leves para afastar a amiloidose AL, né? E apesar da idade e tudo isso, mas primeiro afasta essa e faz a cintilo também junto, né? Na verdade, o primeiro exame agora, a gente deixa a Priscila para descansar um pouquinho, esperando agora o exame que é considerado uma urgência, a gente fazer, suspeitou, aliás, todo ecocardiografista devia ter essa orientação. Suspeitou de amiloidose, já liga para o médico que assiste o paciente, olha, é possível ser amiloidose, investiga rapidamente cadeias leves, porque o tempo é ouro, é uma doença maligna, cadeias leves, e quanto mais rápido o diagnóstico, melhor. Elas são mais agressivas, né? Então, geralmente já cursam com disfunção ventricular, né? Apesar da idade dele, então tem que afastar mesmo, né? Pela cardiopatia. Só tem um contraponto, que é o tempo de evolução, né? São 2 anos de evolução de uma síndrome de IC, do qual a amiloidose geralmente são 6 meses. Mas há uma grande chance, mas tem algumas AL que podem ter uma evolução, que dependendo de quanta proteína é produzida, pode serem um pouquinho mais indolentes, a gente não pode também descartar.
obrigatório afastar o diagnóstico que a gente faz com os exames laboratoriais. Ela vai mostrar agora os exames, por favor, Alessandra. Bom, então, como foi dito já, a principal medida a ser tomada após esses exames, né, fortemente sugestivos de amiloidose, seria excluir a forma AL da amiloidose, que seria uma forma mais grave, com um prognóstico pior. Então, os exames iniciais a serem pedidos, né, que foi feito para esse paciente, foi uma eletroforese de proteínas, foi feita uma imunofixação sérica e urinária e também dosado a relação kappa-lambda. Aqui são os resultados do exame do paciente, né? Então, a eletroforese de proteínas não evidenciou o pico monoclonal, a imunoeletroforese também veio negativa e a relação kappa-lambda veio normal. Então, excluiu a linhagem AL da amiloidose. Próximo. Só fazer uma pergunta para a doutora Ana, se ela pediria eletroforese de proteínas. Não. Microfone, por favor. Tá sim. Nossa, gritei. Digamos que eu não tenho a relação kappa-lambda, não tenho esse laboratório. A gente estava até conversando aqui em relação à diretriz que saiu. Lá fala que você tem que excluir primeiro a amiloidose AL. Digamos que eu não fiz a relação kappa-lambda, não fiz a eletroforese, e eu tinha o pirofosfato, né? E eu fiz o pirofosfato antes. Um pirofosfato positivo, grau 2, com a relação aumentada, exclui a forma L ou não? Não. Não, eu acho que é uma questão importante para falar que, assim, mesmo que eu fizer, se eu tiver mão do piro antes, ele não exclui, né? Doutora Priscila. Então, vamos lá, vamos primeiro explicar o que é o pirofosfato, né? O pirofosfato, ele é um traçador ósseo, ele é marcado com o tecnécio, que é um elemento radioativo que emite uma radiação de baixa dose. E, de forma quase que acidental, foi descoberto que o pirofosfato tem uma afinidade muito grande por um subtipo de proteína amiloide específica, que é a transtirretina. Tá? Quando a gente fala amiloidose, a gente tem que entender que existem vários tipos de proteína amiloide que podem infiltrar o coração, sendo as duas mais comuns, cadeia leve e transtirretina, que são doenças completamente diferentes no seu curso, no seu tratamento. Então, a gente não pode parar no diagnóstico de amiloidose, ela tem que ganhar nome e sobrenome. Então, quando a gente pensa em amiloidose cardíaca, dessas duas formas mais comuns, que é a cadeia leve e a transtirretina, quem tem afinidade de maior intensidade é a transtirretina. Mas existem descrições de casos de cadeia leve com captação discreta a moderada de pirofosfato. Então, se você não tiver a relação kappa-lambda disponível e tiver um pirofosfato captando de forma discreta ou moderada, você provavelmente vai ter que abrir mão de biópsia, e no caso de cadeia leve, os sítios periféricos são bem acessíveis, porque eles geralmente têm uma positividade boa, para conseguir separar se é uma cadeia leve ou transtirretina. Perfeito. Então, não se pode, na verdade, nem seria recomendado fazer a cintilografia se a relação, algum desses exames, eletroforese ou imunoeletroforese ou relação kappa-lambda, fossem alterados. E bastaria um desses alterado para você seguir um caminho hematológico, né? Já começar a biópsia, esquecer a cintilografia, porque já foi descrito alterações na cintila em pacientes com amiloidose cadeias leves. Quer fazer algum comentário, Paola? Não, acho que é isso mesmo. Estou certinho. É importante também que o grupo, né, que faz a cintilografia esteja bastante atento, que às vezes pode ter uma captação discreta, que é o pool sanguíneo cardíaco, e não confundir isso com uma captação devido a uma marcação anormal pelo pirofosfato. A eletroforese de proteínas, quero ouvir até a opinião do Fernando. Eu não tenho pedido, é um exame de baixíssima sensibilidade, eu nem peço, eu só começo a imunofixação sobre urina e a relação kappa-lambda. Pedir eletroforese tem uma sensibilidade tão baixa, eu sei que é um exame muito fácil, barato, mas eu normalmente não peço. Você pede, Fernando? Não, a gente pede como rotina, assim. Claro que a gente não somos expertos nessa área, né? Mas nossos colegas da hematologia sempre recomendam que a gente o faça, né? Até porque se vem uma amiloidose primária, né?
tem toda a relação com a doença, mas a gente acaba pedindo de rotina aqui também. Eu acho que, justamente como falasse, é um exame fácil, disponível, barato, então acho que não vejo por que não pedir. Assim. Tá bom. Vamos em frente, doutora. Então, com o resultado desses exames, foi excluída a forma AL da amiloidose, então deu início a prosseguir essa investigação sobre a forma transtirretina. Então, aqui, já, como foi solicitado, o próximo passo seria a cintilografia com pirofosfato, para avaliar essa parte do grau de absorção. Por favor, doutora Priscila. Então, falando um pouquinho sobre a cintilografia, só para vocês entenderem, ela é uma técnica extremamente simples. O paciente ele recebe a injeção do material radioativo numa veia periférica e ele entra para fazer imagem na máquina da medicina nuclear, que é chamada gama-câmara, 2 vezes. A primeira, cerca de 1 hora depois da injeção do traçador, e a segunda, 3 horas depois. O que a gente faz é, nessa primeira hora, uma imagem do tórax em posição anterior e lateral, e essa imagem ela serve para que nós consigamos obter a primeira informação que a cintilografia pode passar. Numa situação habitual, não é para ser visualizada a área cardíaca numa cintilografia com marcador ósseo, é para eu enxergar somente o esqueleto. Quando existe o aparecimento da área cardíaca, isso já chama atenção do ponto de vista de alteração. Então, nessa imagem é possível ver todo o contorno da área cardíaca, e nós fazemos, então, 2 linhas, 2 círculos chamados ROI, que é região de interesse em inglês, uma em cima do hemitórax esquerdo, e ela é espelhada no hemitórax contralateral. E esses círculos, eles me permitem medir a intensidade da concentração do material radioativo. Isso significa que, se eu tiver uma concentração maior do que 1,5 vezes o contralateral, que é o esperado, isso é um sinal indicativo de amiloidose. Então, relação hemitórax esquerdo contralateral maior do que 1,5, esse é a primeira informação que a cintilografia te passa. Lembrando que essa informação ela não só é diagnóstica, mas ela também é prognóstica. Nós sabemos hoje que a intensidade da concentração do pirofosfato tem relação com a gravidade da doença. E quando essa relação ela é maior do que 1,6, isso indica um paciente de pior prognóstico. Esse paciente vai, então, para a imagem de 3 horas. Nessa imagem de 3 horas, nós fazemos a aquisição tomográfica da medicina nuclear, cujo nome é SPECT, e nessa aquisição tomográfica eu adquiro os 3 planos, como de uma tomografia convencional, que é possível avaliar o padrão de distribuição do traçador na área cardíaca. E aqui é possível ver que ele delineia todo o ventrículo esquerdo, ele tem uma captação de menor intensidade mais presente também no ventrículo e aqui também nos átrios. Então, esse paciente ele tem um padrão de infiltração de todas as câmaras cardíacas. Essa imagem do SPECT ela é muito importante também para fazer aquela diferenciação que a doutora Paola falou. Quando o paciente ele tem uma clínica de IC, ele pode ter o conteúdo ventricular com clareamento lentificado. E isso pode provocar imagens falsamente positivas quando eu faço só a imagem plana, que é como se fosse um raio-x de tórax. Então, quando eu vejo o SPECT, ele também me permite diferenciar essa situação de captação que nós chamamos de pool, e que isso não indica infiltração amiloide. E nessa imagem acho que faltou a imagem de 3 horas, mas na imagem de 3 horas nós também aplicamos o score de Perugini. O score de Perugini, ele nada mais é do que uma comparação entre a concentração do traçador na área cardíaca com o padrão habitual do radiofármaco, que é o osso. E a gente usa como parâmetro a costela. Então, se o paciente tiver grau 0, ele não tem nenhuma concentração do traçador, grau 1, ela é menor do que a costela, grau 2, ela é semelhante à costela, e o grau 3 é acima da costela. Nós consideramos diagnóstico para transtirretina, e aí vem a segunda informação que a cintilo passa, o grau de Perugini 2 ou 3. Pri, vou te fazer uma pergunta, você que é expert no assunto, que eu acho que é importante quando os
colegas receberem a imagem, o fato de ter uma captação aí renal, né, que está bem nítida, já na primeira imagem branco e preto aí, você diria para o pessoal que vai ver a imagem e não tem conhecimento da técnica, que significa que há acometimento renal, ou isso é só uma possibilidade por causa da eliminação do marcador? Isso, é bem interessante porque o tipo de material que a gente usa para fazer imagem, ele pode dar informações diferentes. Nós temos um traçador chamado DPD, que não é disponível no Brasil, nem na América em geral, que é muito utilizado na Europa, e que esse traçador ósseo específico, que é utilizado na Europa, quando ele concentra em sítios não cardíacos, ele tem uma alta possibilidade disso ser retratado como um infiltrado amiloide extracardíaco. Então, se ele concentrar, de repente, na pleura ou em outros órgãos, é possível que isso seja um depósito extracardíaco de amiloide. Quando nós estamos falando especificamente do pirofosfato, além de ele ter uma excreção renal que faz com que o rim apareça, a concentração renal, o pirofosfato ele não tem essa capacidade de diferenciação de sítios extracardíacos. Então, pelo pirofosfato, não é possível afirmar se há infiltração renal ou não. Perfeito. E a classificação de perugina é só na imagem de 3 horas? Não na imagem de 3 horas. Perfeito. A quantificação, que é aquele ROI inicial, dá para fazer ou na de 1 e na de 3 também, mas muda o parâmetro. Aí o parâmetro é 1,3. Priscila, vamos em frente. Bom, então, com o resultado da cintilografia com pirofosfato positiva, confirmou a hipótese da amiloidose transtirretina e a investigação também não para por aí. O próximo passo seria solicitar um teste genético para avaliar se essa amiloidose seria de origem genética ou selvagem. Esse foi o resultado do teste genético do paciente, né, uma variante patogênica com gene TTR e uma variante VAL142. Então, que confirmou uma amiloidose cardíaca hereditária, indicando também que deve ter um segmento dos familiares para ver se eles também não possam ter esse acometimento. Perfeito, obrigada, Alessandra. Vejam que nós fizemos o diagnóstico de amiloidose sem biópsia, né? Esse foi um grande avanço que a cintilografia agora nos mostrou, essa cintilografia com pirofosfato nos permite dispensar a biópsia quando as relações, aqueles exames laboratoriais para amiloidose e cadeias leves são negativos. Se forem positivos, a gente ainda continua com a obrigação de fazer pesquisa de amiloidose, porque poderíamos estar diante de uma gamopatia monoclonal de significado incerto, mas quando a gente segue o caminho cardiológico, exames de laboratório negativos, a cintilografia, quando grau 2 e 3, com exames negativos, então nos permite o diagnóstico sem biópsia, porque é um avanço extremo, né? Imaginem pacientes muito idosos que iriam ter grande dificuldade de fazer biópsias, né? Então, vamos continuar. A doutora Júlia vai fazer um resumo. Bom dia. Então, agora eu vou fazer uma breve revisão do tema da amiloidose. A amiloidose, atualmente, ela é considerada muito mais do que uma doença rara, ela é considerada uma doença subdiagnosticada, e num contexto em que houve um avanço muito importante em relação à terapia, com medicações modificadoras de doença, com aumento de sobrevida, e com o avanço também dos métodos de imagem, possibilitando um maior diagnóstico. Então, frente a isso, frente a uma doença que é subdiagnosticada, como e quando a gente deve pensar nela, né? Então, acho que o primeiro passo para isso é a gente pensar no que é a amiloidose. E a amiloidose, então, como definição, é uma doença de depósito de agregados proteicos fibrilares em diversos órgãos, levando à disfunção orgânica. A amiloidose cardíaca ela é dividida em 2 tipos principais, que correspondem a 95% dos casos de amiloidose, que são a amiloidose AL, o L vem de light chain, que é de cadeias leves, e a amiloidose por transtirretina. Aí aqui, mostrando um pouquinho da fisiopatologia das duas, então, de um lado, a gente tem a amiloidose AL,
que nada mais é do que uma neoplasia hematológica. Então, lá na medula óssea, a gente vai ter um clone de um plasmócito produzindo excesso de cadeias leves, principalmente capa e lambda, e essas cadeias leves vão se dobrar errado e começar a se depositar como agregados amiloides. E do outro lado, a gente tem a amiloidose por transretina. A transretina ela é uma proteína que é produzida no fígado em situações fisiológicas, né? Ela é uma proteína que carrega o hormônio tireoidiano e a vitamina A. E aí, ou por uma mutação genética, ou por que a gente acredita que seja mais pela idade, acontece que essa proteína, que é um tetrâmero, ela se dobra de maneira também errada e acaba se depositando. Então, o primeiro passo foi a gente reconhecer, né, o que é a amiloidose, e agora, como segundo passo, a gente reconhecer as manifestações que ela vai apresentar. No geral, ela vai se dividir entre sintomas neurológicos e sintomas cardiovasculares, né? Acho que a gente vai tentar ser bem breve aqui. Da parte neurológica, acho que convém ressaltar, assim, tem alterações em sistema nervoso central, alterações visuais, mas é importante a gente ressaltar a disfunção autonômica. Então, é um paciente que pode ter disfunção erétil, pode ter náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, e às vezes até mesmo alternância do hábito intestinal, hipotensão postural, que a gente viu que o nosso paciente tinha, e síncope também. Em relação ao sistema nervoso periférico, é um paciente que vai ter uma polineuropatia, com alterações desde sensibilidade, temperatura, dor neuropática, a fraqueza muscular e um desequilíbrio de marcha. Tem também a síndrome do túnel do carpo bilateral, que é uma manifestação que pode anteceder por anos as manifestações outras, né, da amiloidose, então bem importante, nosso paciente também tinha. Pode ter alterações renais, e das alterações cardiovasculares, o que a gente tem? A gente tem predominantemente uma IC de fração de ejeção preservada, né, então um padrão restritivo, e ao longo da progressão da doença ele pode evoluir para uma insuficiência de fração de ejeção reduzida. Além disso, tem doenças do sistema de condução, podendo ter BAV de diversos graus, arritmias atriais, trombos atriais, podendo levar a AVC, e arritmias ventriculares também no contexto de uma doença já com bastante progressão. Agora, já vimos, então, o que é a amiloidose, como ela se manifesta. Então, o terceiro passo seria a gente ver o que vai apresentar nos exames complementares. Vou ser bem breve também, porque acho que nossos convidados já explanaram brilhantemente essa parte. Em relação, primeiro, ao eletro, que é o eletrocardiograma, que é um exame super disponível também, que a gente pede para todo mundo, um exame barato. O que a gente pode ter de alteração? A gente pode ter um padrão de pseudoinfarto, que é o mais prevalente, ele não é tão específico, mas é o mais prevalente, chegando a 70% dos casos, que nada mais é do que uma ausência de progressão de R de V1 a V4, simulando uma área inativa anterior. Tem também a baixa voltagem de complexo QRS, que não é tão prevalente, mas ela é mais sensível. FA, BAV de diversos graus, como uma manifestação inicial que deve chamar a nossa atenção também. E, às vezes, o paciente não apresenta baixa voltagem, mas ele tem uma desproporção em relação ao QRS e à espessura da parede que eu vi no ecocardiograma. Em relação ao eco, como a gente já viu aqui, a gente vai ter um padrão infiltrativo, então espessamento de VE, VD, dilatação biatrial, tem um espessamento septal, valvar, então tudo espessado, e acho que é algo importante para a gente ressaltar que tem que chamar atenção, no strain, esse padrão de apical sparing, que ele poupa o ápice, que no caso do nosso paciente não tinha tão clássico, né? Mas esse é bem importante da gente saber do eco. Em relação à ressonância, o realce tardio difuso, circunferencial, né, subendocárdico. Em relação à troponina e BNP,
a gente tem, né, uma injúria miocárdica, então é esperado uma elevação da troponina, uma elevação persistente, e o que se nota é que ela geralmente está em níveis mais elevados quando comparado a outras cardiopatias. Então, pode ser que no nosso paciente, por isso, tenham feito o diagnóstico de MINOCA, né? E, além disso, o BNP ele também está elevado, pensando que o paciente tem uma dilatação, né, atrial importante. E o que eles falam do BNP é que é um BNP que é desproporcional aos sintomas que eu vou ter da IC. Em relação à cintilografia, o que eu queria ressaltar da cintilografia é que ela entrou no lugar da biópsia como um diagnóstico não invasivo, né, da amiloidose ATTR, possibilitando uma facilidade maior em se realizar o diagnóstico por ser um método não invasivo. E agora eu vou falar sobre os red flags, né? Quais são os sinais de alerta para a gente suspeitar de amiloidose? IC de fração de ejeção preservada em homens idosos é algo que sempre tem que chamar a atenção nossa para pensar em amiloidose. Pacientes com intolerância a IECA, BRA, beta-bloqueadores, isso pensando que o paciente de amiloidose ele tem uma disfunção autonômica, então ele vai ter hipotensão postural, síncope, então ele não tolera tão bem essas medicações. Tem um BAV inexplicado, já com colocação de marca-passo. A síndrome do túnel do carpo bilateral e ruptura de tendão de bíceps atraumática, macroglossia, neuropatia periférica e alterações visuais. Em relação aos exames de imagem, um fenótipo infiltrativo no eco e uma desproporção no complexo QRS e da espessura do VE. Além disso, uma estenose aórtica em idosos com baixo fluxo do gradiente e uma clínica de miocardiopatia hipertrófica de início mais tardio, então acima de 60 anos. Esses são os red flags que a gente, quando vê, tem que pensar na amiloidose. Acho que é isso. Excelente, doutora Júlia. Muito bem apresentado o seu resumo. Só terminando, quero agradecer a todos e lembrar que a amiloidose é uma doença que, para a gente diagnosticar, a gente precisa primeiro pensar nela, né? Estar sempre com ela pensando nessa possibilidade, porque ela dá sintomas, às vezes, bem capciosos, né? Que a gente precisa prestar atenção. Então, prestar atenção a detalhes, né? Detalhes, tem túnel do carpo bilateral, tem uma síncope inexplicada, tem disfunção erétil, coisas que a gente, às vezes, não presta atenção e que precisa prestar atenção quando a gente quer diagnosticar a amiloidose. Então, esses são os passos diagnósticos. Eu gostaria que cada um de vocês desse um recado final. Doutor Maicon, por favor. Só arrematando o que já foi dito, lembrar da doença. Eu acho que é o principal ponto, né? E reforçar aquele ponto da discussão, afastar sempre a amiloidose AL. Eu acho que são as duas grandes mensagens da reunião de hoje. Doutora Priscila, que virou protagonista, ela, a doutora Paola, no diagnóstico. A cintilografia entra como uma arma extremamente importante quando já foi descartado a cadeia leve, né? Então, lembrar da cintilografia já num cenário de exclusão da cadeia leve. Doutor Tuman, ressonância é fundamental. A ressonância ajuda no diagnóstico diferencial, no prognóstico e no segmento, no tratamento. Uma coisa que é importante lembrar, também pode pedir a ressonância, na associação de amiloidose com a estenose aórtica, né? Então, nesses pacientes, se está em dúvida, tem muita hipertrofia, uma hipertrofia desproporcional, solicita a ressonância, que às vezes a gente consegue já fazer esse diagnóstico diferencial. Nem toda a estenose aórtica é só estenose aórtica, é uma associação, especialmente no grupo low fall, low gradient, né? Doutora Línia, o eco melhorou muito, né, doutora Línia? Não, graças a Deus. Não, eu acho que o eco também, eu acho que o principal papel nosso é pensar na hipótese, né, dessas fenocópias, né, da hipertrófica, que a gente até nem lauda mais como ventrículos hipertróficos, né, a gente lauda com aumento da espessura, por isso, né, que não pode não ser músculo. E também um papel importantíssimo na estenose aórtica, né, quase pode chegar até 30% no caso, né, de estenose aórtica com baixo fluxo paradoxal. Então é isso. E a gente agora tem um strain que também veio para ajudar bastante nessa diferenciação, né, acho que mais
para ajudar mesmo na diferenciação das fenocópias. Fernando Scolari, seu recado final. Caso excelente, extremamente didático, né, bastante abrangente, com uma investigação ampla, e não esquecendo, né, que também tem a relação com uma mutação, e foi muito importante ter feito a testagem genética, porque isso tem uma implicação para a família, né, e no aconselhamento familiar dos descendentes desse paciente, que podem ter um risco aumentado de desenvolver amiloidose também no futuro. Perfeito, né? Bom comentário, Fernando. Vivemos uma era agora que o estudo genético nos permite ter uma visão antecipada, né? Esses pacientes precisam ser acompanhados ao longo do tempo, os que tiverem também a variante patogênica. Então, eu super agradeço, as duas apresentaram super bem, a doutor Fernando, a todos os participantes, e um bom dia a todos.